Boa noite a todos, mais uma vez, conosco, pastor Rafael Abdala. É um nome que Deus soprou o teu nome. Deus soprou o teu nome. Um jovem pastor, presidente, pastor sênior da PIB de Guarapari, uma cidade lindíssima, com praias maravilhosas. Ele atendeu a um apelo, ele tem ministrado assim no Brasil inteiro, acabou de chegar de Portugal, estava contando para a gente aqui, na jornada hoje, esse ano ministrou em 7 países. É bom ter um pastor assim, né? Que alimenta não só o rebanho, mas consegue vir trazer a palavra da verdade para a gente que está fora, só Guarapari, né? Que ia ficar alimentado, aquelas ovelhas tudo gorda, né? Todas ovelhas felpudas. E aí Curitiba, umas ovelhas magrinhas, né? Não. Todas ovelhas lindas. Curitibano é muito bonito, sabia? Pensa um povo bonito. Bonito demais, gente. Você fala assim, estou na Europa, não está em Curitiba. Pastor, seja bem-vindo. Pastor atendeu a gente com todo carinho, com todo amor. Eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes que você esteja com a gente. Prega como se você estivesse lá na PIB de Guarapari. Seja bem-vindo, viu, minha irmã? Dá um abraço aí. Obrigado. Os irmãos queridos, graça e paz de Jesus. Motivo de muita honra, de muita alegria estar aqui, celebrando 45 anos dessa igreja tão promissora. Pastor Osvaldo, pastora Fabiola, muito obrigado pela confiança, pela referência que vocês têm feito e vivido aqui, tem servido de alento para nós lá no Espírito Santo. Então eu venho do Espírito Santo, no Espírito Santo e pelo Espírito Santo, para desejar a você um feliz aniversário, 45 anos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, o capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 39. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 39. Eu quero conversar com você nessa noite sobre as bênçãos, os benefícios de uma igreja que anuncia o Evangelho da graça. 45 anos proclamando a mensagem da salvação, Deus tem para vocês algumas promessas, alguns benefícios. Lucas 7, a partir do 39, diz assim: Ao ver isso, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: Se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o está tocando, porque é uma mulher pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual dos 2 o amará mais? Respondeu-lhe: Suponho que o que mais foi perdoado. Ao que lhe disse Jesus: Julgastes bem. E Jesus, voltando-se para a mulher, disse ao fariseu: Vês essa mulher? Cheguei em tua casa e não me destes água para os pés. Ela regou os meus pés com as suas lágrimas e secou-os com os seus cabelos. Não me destes um ósculo. Ela, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Não ungistes a minha cabeça. Ela, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo que perdoados são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Agora, quem pouco ama, pouco é perdoado. Jesus então dirige-se à mulher e diz: Os teus pecados estão perdoados. Os que estão ao redor da mesa começam a dizer entre si: Quem é este que até pecados perdoa? Jesus dirige-se à mulher e diz: Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. E nós cremos com toda a convicção do nosso coração que a Bíblia é a palavra do Senhor. E rogamos no poder do nome de Jesus que nessa noite a tua palavra flua no meio de nós pela ação do teu Espírito. Por Cristo Senhor. Amém. Havia nesse tempo um claro antagonismo entre Jesus e os fariseus. Os fariseus não gostavam de Jesus. De todos os grupos do judaísmo, os essênios, os zelotes, os saduceus, os herodianos, os fariseus foram os principais a antagonizarem com Jesus, a rivalizarem com Jesus.
Os fariseus colocaram um alvo nas costas de Jesus e disseram: nós vamos acabar com a sua vida, nós vamos te matar. Não importam os meios, o senhor é um impostor, o senhor não é quem diz ser. E no mundo de tanta rivalidade entre os fariseus e Jesus, o texto dessa noite nos fala de um fariseu, cujo nome, um nome muito comum naquele tempo, Simão, resolve quebrar essa barreira e construir uma ponte. O foco dessa parte final de Lucas 7 é um fariseu chamado Simão convidando Jesus para um jantar. Eu não sei como funciona na sua casa, mas lá na minha, eu não costumo chamar para jantar gente que eu não gosto. Aliás, com o preço da carne, você fazer média dando jantar em casa seria uma prova de não inteligência. Então, quando esse homem chamado Simão resolve convidar Jesus para sua casa, minimamente ele está querendo uma aproximação com Jesus. Minimamente ele está querendo dizer: vamos ver o que vai dar uma aproximação com esse homem. E Jesus aceita o convite. Naquele tempo, as refeições nas casas dos judeus eram feitas com portas abertas. Era comum que, ao receber uma visita, a porta da sua casa ficasse aberta. Na altura de Lucas 7, Jesus já não é um desconhecido, pelo contrário, Jesus já tem fama. Só em Lucas 7 ele faz 2 milagres além desse. Ele cura o servo do centurião romano, entre os versos 1 a 7, e depois ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Bem, nós estamos falando de um homem conhecido. A notícia de que Jesus está na casa de um fariseu chega para todo mundo. A notícia de que Jesus aceitou o convite de um fariseu para jantar começa a circular por toda a região. De todas as pessoas que recebem essa notícia, o evangelista Lucas lança a luz sobre uma delas. O seu nome nós não sabemos, mas sabemos as marcas do seu passado. Lucas diz e a qualifica como uma mulher pecadora. De todos os escritores do Evangelho, Lucas se destaca como mais inteligente academicamente. Ele é o cientista, ele é o médico. Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o mais academicamente preparado. E talvez por isso, para preservar essa mulher, ele a qualifica como mulher pecadora. Mas 10 a cada 10 intérpretes do Novo Testamento concordam que mulher pecadora é um eufemismo, mulher pecadora é um jeito discreto de dizer que essa mulher, digamos, ganhava a vida por meios não ortodoxos. Que essa mulher, a troca de alguns tostões, emprestava o seu corpo. Então, essa mulher passa pela calçada, já é comentário geral na cidade que um fariseu convidou Jesus para o jantar, ela olha aquela porta, ela ultrapassa o vão daquela porta, diz o texto, se põe por detrás de Jesus e começa a o adorar. E um grande escândalo acontece. Jesus não interrompe o ato de adoração dessa laia de gente, desse tipo reprovável de gente, dessa conduta moral abominável. A mulher está adorando Jesus e Jesus está permitindo. Bem, não se engane, quando ela ultrapassa essa porta, ela está ultrapassando apenas uma porta física, material. Porque em todos os outros aspectos imagináveis, a porta dessa casa está fechada para essa mulher. Existe entre ela e a casa de um fariseu uma distância religiosa, uma distância cultural, uma distância econômica, uma distância moral, mas ela ultrapassa todas essas distâncias, se põe por detrás de Jesus e o adora. Bem, sua Bíblia está aberta, nós vamos estudar versículo por versículo do 39 ao 50. O verso 39 começa dizendo assim: ao ver isso o quê? Jesus sendo adorado por uma mulher pecadora. O fariseu disse consigo mesmo. O que significa dizer consigo mesmo? Significa que ele pensou, mas não expressou. Significa que o raciocínio que Lucas revela que ele teve foi pensado, mas não foi dito. Verso 39 diz: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o está tocando, porque é uma mulher pecadora. Nós poderíamos aplaudir o Simão fariseu nessa noite, porque apesar de fazer parte de um grupo que não gosta de Jesus, ele quer uma aproximação com Jesus. Mas eu aprendo ao reverso, como esse homem, um princípio que eu queria partilhar com você.
Não adianta você convidar Jesus para a sua casa e não dar a ele total liberdade de ação. Quem é o Simão fariseu? Jesus, o senhor é bem-vindo aqui em casa. Jesus, o senhor é bem-vindo na minha mesa. Mas Jesus, minha casa, minhas regras. Aqui o senhor não entra em qualquer cômodo. Aqui o senhor não recebe adoração de qualquer pessoa, porque aqui o senhor é um convidado. O dono da casa sou eu. Simão fariseu é o tipo de gente que acha bonito ter Jesus em casa, que acha bela e agradável a presença de Jesus, mas quer censurar Jesus, quer encaixotar Jesus, quer enjaular Jesus. Jesus, o senhor é bem-vindo aqui em casa, mas esse cômodo tem coisas do meu passado que não te dizem respeito. Jesus, o senhor é bem-vindo aqui em casa, mas fique longe dessa gaveta. Essa gaveta tem negociatas que eu fiz que eu não quero que o senhor veja. Aliás, nem problemas do Senhor são. O senhor é bem-vindo aqui em casa. É bonito ter Jesus em casa. É bonito ter uma proteção em casa. Mas um Jesus empalhado, um Jesus estático, que não mova as coisas de lugar. Esse é o Simão fariseu. Quer Jesus em casa, mas quer Jesus parado. Quer Jesus sem liberdade de ação. Anote isso no seu coração. Não adianta convidar Jesus para a sua casa e não dar a ele total liberdade de ação. Quando Jesus entra em casa, ele tem que ter a plena liberdade de mover as coisas de lugar. Isso vale para a sua casa, para o seu casamento, para a sua empresa, para a sua igreja. Onde Jesus está, ele tem liberdade para acessar os cômodos, para revirar as gavetas e para restaurar a vida. Bem, mas diz o texto que esse homem pensou. E se esse homem pensou, nós precisamos de uma ajuda para interpretar esse texto. E a ajuda está no Saltério. O Salmo 139 nos apresenta 3 atributos incomunicáveis de Deus. Primeiro diz o Salmo que Deus é onipresente. Se você tomar as asas da alva, vai encontrar Deus lá em cima. Se você fizer da sua cama a profundeza de um abismo, vai encontrar Deus lá embaixo. Segundo, Deus é onipotente. Diz o salmista que ele te viu uma substância informe no ventre da senhora sua mãe, que ele te teceu no seio de sua mãe. Mas em terceiro lugar, diz o Salmo 139, que Deus é onisciente. Porque antes da palavra lhe ser formada a boca, ele já a conhece toda. Ele sabe o que você pensa sem que você precise dizer. O que isso nos importa nessa noite? É que se na casa de Simão, fariseu, está um convidado para jantar, que sabe o que ele pensa, sem que ele pronuncie uma só palavra, nós só temos uma conclusão possível, é que aquele convidado de nome Jesus não era apenas um homem, era o próprio Deus. O Senhor Jesus é o próprio Deus, em essência, em glória, em poder. Bem, agora Jesus, repare comigo o verso 40. Olha para aquele homem e diz: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Não são 2 nem 3, uma coisa. E qual é a resposta de Simão ainda no verso 40? Dize-a mestre. Claro, porque para Simão Jesus não é Senhor, é um mestre. Um rabi, um intelectual, um filósofo, um homem que fala palavras bonitas pelos montes. E agora Jesus, olhando para aquele homem, propõe uma das menores parábolas da Bíblia. Repare comigo os versos 41 e 42. E nós vamos chamar essa parábola dessa noite de a parábola da graça. Jesus olha para ele e diz assim: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Pausa. Toda essa igreja linda sabe muito bem que um denário era uma unidade monetária correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Portanto, Jesus está colocando em perspectiva um devedor que deve 1 ano e meio de seus proventos, 1 ano e meio de salário. E o outro devedor deve a 10ª parte disso, 1 mês e meio, 50 dias de trabalho. Um deve muito mais, o outro deve muito menos. Um deve 10 vezes mais do que o outro deve a 10ª parte de um. São devedores diferentes. São quantias diferentes. O que fizeram com o dinheiro são coisas diferentes. Mas repare comigo o início do verso 42. Tem uma coisa que iguala os 2 devedores.
E se você tiver uma caneta ou no seu aplicativo, tiver alguma condição de sublinhar, sublinhe a parte inicial do verso 42, talvez seja uma das melhores explicações sobre o Evangelho da Graça. O verso 42 começa dizendo assim: não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Um devia 500, o outro devia 50. Pessoas diferentes, quantidade da dívida diferente, o que fizeram com dinheiro diferente, mas uma coisa em comum entre ambos: nem o que deve mais e nem o que deve menos tem condição de pagar. Sabe que história Jesus está contando? A sua e a minha. Algumas pessoas, pastor Oswaldo, tiveram o privilégio que eu não tive. Meu filho tem, de nascer num lar evangélico. Eu nasci numa família muito bagunçada, em todos os aspectos, religiosos, morais, físicos. E não tive o privilégio de crescer na igreja. Mas há quem tenha. Louvado seja Deus, o meu filho tem esse privilégio. De ser criado no berçário da igreja e depois aprender os melhores princípios com departamento infantil e guardar-se isento da corrupção do mundo e viver uma vida plena. Bendito seja o nome de Jesus. Sabe o que essas pessoas são? À luz de Romanos 3:23, pecadoras. Pecadoras. Algumas pessoas, eu até concordo que esses pecadores aqui devam 50. Mas tem gente que até ser encontrado por Jesus, até se entregar a Jesus, tomou todas as decisões erradas da vida. Chegam retalhados porque desonraram o próprio corpo, desonraram a própria moral, desonraram a própria família. Abriram as maiores legalidades com essa vida, com os demônios, com a imoralidade, com tudo. E chega para Jesus, lá na sua maturidade. Jesus vai, perdoa, louvado seja Deus. Vamos dizer que esse aqui deva 500. Existe uma coisa comum entre ambos. Entre o mais puritano dos homens de Curitiba e o mais devasso dos criminosos dessa cidade, existe uma coisa em comum: nenhum nem outro tem condição de pagar o que deve para Deus. Ninguém tem condição de pagar o que deve para Deus. Aí você me pergunta assim: mas e as crianças? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Depois de Gênesis capítulo 3, todo ser humano nascido já nasceu pecador, já nasceu corrompido no seu DNA pela marca do pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, disse o salmista. Ele não está falando da vida pregressa da sua genitora, ele está dizendo assim: eu já nasci um pecador. Claro. No departamento infantil dessa igreja, acontece tal qual acontece lá na minha. Quando uma criança cai, a outra ri. Quem é que ensinou uma criança a rir da dor do outro? Ninguém ensinou, ela já nasceu sabendo. Eu atendi no gabinete pastoral uma avó desesperada. O neto mal aprendeu a falar, foi lá na sala e falou: vovó, eu quero um doce. Ela falou: só se o seu pai deixar. O pai estava no escritório do apartamento. O menininho foi lá e falou assim: papai, vovó falou que se o senhor deixar, ela vai me dar um doce. O pai falou: não, é só no final de semana. A avó ouviu, mas o menininho voltou e falou: vovó, papai deixou. Aí ela marca um horário no gabinete pastoral da igreja para entender por quê. E ela já entrou esbravejando e falou: pastor, não sei o que está acontecendo, esse menino ainda não frequenta escola, os únicos ambientes que ele frequenta é a igreja, ele é supervisionado pelos pais dia após dia. E ela soltou uma pérola, ela disse assim, e é aí que a gente pega as ovelhas da gente: nós nunca mentimos na frente dele. Eu falei: quer dizer que nas costas é uma miséria, mas na frente dele nunca mentimos. Onde que esse menino aprendeu a mentir, pastor? Ele não sai de casa sem a nossa supervisão. Eu falei: a senhora não precisa ensinar ele a mentir. Já nasceu sabendo. Já nasceu sabendo mentir? Já nasceu sabendo rir da dor do outro? Já nasceu sabendo fazer pirraça? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que vai separar os pecadores, o que vai qualificar os pecadores é o tamanho da dívida. Mas uma coisa vai igualar todos nós nesse auditório: ninguém tem como pagar o que deve a Deus. Suas obras não pagam, sua religião não paga, nada pode pagar o que um devedor deve ao Todo-Poderoso. Por isso que repare comigo o verso 42, a sutileza: não tendo nenhum dos dois com o que pagar,
perdoou a ambos. Essa é a mensagem do Evangelho. Que sendo todos nós bons cidadãos, maus cidadãos, gente boa, gente ruim, ninguém dá conta de pagar o que deve a Deus, e por isso Deus enviou o seu Filho para quitar a dívida da humanidade. Por isso que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todo mundo. Por isso que Colossenses 1 nos ensina que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, porque aprouve a Deus que nele residisse a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, quer sejam as que existem nos céus, quer sejam as que existem na terra. Essa é a mensagem da igreja. Ninguém pode pagar o que deve a Deus, o próprio Deus pagou, sacrificando de si mesmo na pessoa de seu Filho. Além disso, nada além disso. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Essa é a mensagem que garante a relevância dessa porta aberta. Deus enviou Jesus para salvar o pecador. Seja o pecador filho do crente, seja o pecador filho do traficante, seja a pessoa mais imoral dessa cidade, seja o mais puritano dos homens dessa cidade, Deus enviou Jesus para pagar a dívida eterna que ninguém conseguiria pagar. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Bem, saber disso nos ajuda com algumas coisas. Primeira delas, quem conhece o Evangelho da graça, tira de si a roupa de credor. Conhece gente que é credora? Quem é seu amigo de verdade? Seu amigo de verdade é aquele sujeito que você vai telefonar para ele, depois de anos sem ver, e ele vai dizer assim: ô querido, que bom, que coisa boa você ter me ligado. Mas tem gente que é credora. Antes de dizer alô, o outro já responde: eu fiquei doente, você não me ligou, eu precisei de você, onde é que você estava? Onde é que você estava quando eu precisei de você? Eu estive doente, eu precisei de dinheiro, você não estava aqui? Que tipo de amigo de você? Meu Deus, é um amigo ou um agiota? Credor. Tem gente que não está feliz no casamento, enquanto não tiver um outro lhe devendo desculpas. Tem gente que, se o marido ou a esposa parar de errar por um tempo, perde a graça, porque precisa do outro te devendo. Você precisa se sentir credor do outro, credora do outro. É terrível viver num ambiente onde nós somos vítimas dos credores existenciais. Quem conhece o Evangelho da graça entende: eu não sou credor de ninguém, eu sou um devedor da graça de Deus. A minha vida passa a ser mais leve. Os meus trajes passam a ser mais leves porque eu tiro a toga do credor. Eu sou um devedor perdoado pela graça. Ok. Agora repare comigo o final do verso 42 e o início do verso 43. Jesus, diante dessa parábola, faz uma pergunta a Simão. Qual é a pergunta? Qual dos dois o amará mais? E qual é a resposta? Suponho que o que mais foi perdoado. E Jesus replica: julgastes bem. Simão fariseu responde com o verbo supor, num sentido de ironia. E Jesus replica com o verbo julgar, no sentido de discernimento. Suponho que o que mais foi perdoado. É claro que é o que mais foi perdoado. Ele está sendo irônico. E quando Jesus diz, julgastes bem, Jesus está dizendo, você discerniu bem. Há um discernimento em você para entender que quem amou mais foi o devedor de 500. Ah, meus irmãos, e agora? A partir do verso 44 até o verso 50, Jesus apresenta para a igreja, Jesus apresenta para os seus discípulos, Jesus apresenta para todos nós aqui nessa noite, 5 benefícios de quem entendeu e recebeu o Evangelho da graça. Primeiro benefício, repare comigo o versículo 44. Quem conhece o Evangelho da graça tem visão. Visão.
Olha a pergunta de Jesus no verso 44. E Jesus, voltando-se para a mulher, disse ao fariseu: vês essa mulher? Vês essa mulher? Que pergunta estranha. Não há registro no texto de que o fariseu fosse míope, astigmata, portador de hipermetropia, padecer de glaucoma, de catarata, de qualquer enfermidade óptica. Por que Jesus está perguntando, vês essa mulher? Porque Jesus não está falando da visão dos olhos. Jesus está perguntando, você percebe que entrou na sua casa um ser humano e não um pedaço de carne? Você percebe que tem gente aqui, que tem vida aqui? Vês essa mulher? Quem recebe o evangelho da graça tem as escamas dos seus olhos tirados e começa a ver. Gente que vê é gente de Jesus. O José Saramago escreveu uma obra clássica, um ensaio sobre a cegueira. E ele nos ensina, e eu concordo, que a humanidade é cega, que a sociedade é cega. Cega não pela incapacidade de discernir ou distinguir cores e contrastes, não, cega. O ser humano, ele inventou telescópios capazes de enxergar outros astros da amplidão, não consegue enxergar o vizinho. O ser humano inventou microscópios capazes de enxergar o interior de uma célula para exame de laboratório, não consegue enxergar quem mora debaixo do mesmo teto, quiçá quem divide a mesma cama. Cegos. A sociologia moderna cunhou um termo chamado invisibilidade social. O que é isso? São as tantas pessoas que, vindo para essa igreja nessa noite, nós passaram pelos nossos olhos, nas sarjetas, nas esquinas, nas encruzilhadas, e nós não as vimos. Não porque somos cegos, mas porque elas são invisíveis para nós. Invisíveis porque tomaram escolhas diferentes das nossas. Invisíveis porque tem uma religião diferente da nossa. Invisível porque tem uma cor de pele diferente daquela que você vê no espelho. Invisíveis. Invisibilidade social. Agora, quem conhece o evangelho da graça passa a ter visão. A pergunta é por quê? Porque nós servimos a um Deus que vê. E quem serve a um Deus que vê também vê. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Gênesis 16, 13. Agar está perambulando pelo deserto. Ela foi humilhada pelo seu patrão, ela foi rechaçada pela sua patroa, ela está com os picos hormonais elevadíssimos como toda senhora grávida, e carregando um menino no ventre, ela anda desamparada pelo deserto, ela foi rechaçada pelo seu patrão, ela foi escorraçada pela sua patroa, ela diz, meu patrão não me vê, o homem que botou esse filho na minha barriga não me vê, a minha patroa não me vê, até que em Gênesis 16, 13, ela tem um encontro com o Todo-Poderoso e ela diz, tu és o Deus que vê. Pode ser que ninguém te veja. Eu vim aqui te dizer que Deus vê você. João capítulo 1, versículo 48. Filipe encontra Natanael. Jesus está chamando os seus primeiros discípulos. E Filipe, entusiasmado, diz, nós encontramos aquele de quem os profetas falavam. Da Natanael quer saber de onde ele vem. Filipe responde, ele vem de Nazaré. O subúrbio do subúrbio, a periferia da periferia. E Natanael era meio xenofóbico. Ele respondeu assim, pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe o que Filipe disse para ele? Venha e veja. Chega um momento da vida que não adianta as explicações, não adianta as cartilhas e nem os panfletos, você precisa ver. E Jesus está observando esse diálogo. Pastor Oswaldo, Jesus tem uma característica que eu estou lutando para ter e fracassando miseravelmente, eu confesso. Jesus consegue falar bem de quem fala mal dele. Você já chegou nesse patamar de evolução espiritual? Diga amém. Que auditório silencioso nessa noite. O Natanael está dizendo assim, não pode vir ninguém, gente boa do subúrbio. Nazaré? Periferia? Você está dizendo que o prometido das nações veio da favela? Veio não. Aí Jesus olha para o Natanael e diz assim, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Brincadeira, Jesus. Falando bem de quem está falando mal do Senhor. Só que nesse momento, Natanael quer saber de onde esse homem me conhece, eu nunca vi esse homem, eu não sei quem é esse homem. João 1,48, Jesus olha para ele e diz assim, meu filho, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Eu te vi. Nós não servimos a um Deus míope, nós não servimos a um Deus cego.
Eu te vi quando você estava sentado debaixo daquela figueira. A sombra da sua existência, colecionando seus cacos. Eu vi você. E naquele momento, o Natanael trocou a sombra da figueira pela sombra da videira. Naquele momento, ele trocou a sombra da árvore pela sombra do Onipotente, porque ele descobriu o seguinte: Deus vê. E eu vim aqui essa noite dizer para você, em nome de Jesus, Deus está vendo você, Deus está vendo você, Deus está vendo você, Deus está vendo você. A senhora aí atrás, Deus está vendo a senhora, Deus está vendo você, Deus vê. E quem conhece o Evangelho da Graça passa a ter visão. Eu vim aqui desejar que Deus alargue a visão dessa igreja, que Deus amplie os limites de vocês até que não haja mais terrenos a serem comprados, e que Deus desperte a cada dia sobre nós a capacidade de ver o outro, a capacidade de vê-lo, porque quem conhece o Evangelho da Graça tem visão. Vês essa mulher? Diz o verso 44. Cheguei em tua casa e não me destes água para os pés. Ela regou os meus pés com as suas lágrimas e secou-os com os seus cabelos. Naquele tempo não tinha asfalto como as ruas de Curitiba, era chão batido. Não haviam sapatos fechados como os meus e os seus, eram alparcas abertas. Então, quando alguém ia para a sua casa, já chegava com o pé empoeirado e sujo. Era educado, era cortês, que o anfitrião fornecesse bacia, toalha e água, para que o convidado ficasse mais à vontade com os seus pés sem poeira. Simão não fez isso. As mãos de Simão só conseguiam chegar no bolso para comprar um banquete. As mãos dele não tinham humildade de chegar aos pés. Cheguei em tua casa e não me destes água para os pés. Ela regou os meus pés com as suas lágrimas. Você já imaginou? Jesus nessa altura já tem mais de 30 anos. Portanto, nós estamos falando de 2 pés de um homem adulto. Mas 2 pés adultos de um homem do Oriente Médio. Pezão. Aquela mulher chorou quantidade suficiente de lágrima para lavar os pés santos do Todo-Poderoso. E eu fico imaginando que cada lágrima que escorre, ela lembra de um homem que a tocou lascivamente. Cada lágrima que escorre, ela lembra de uma cama onde ela serviu de opróbio. Cada lágrima que escorre, ela lembra de uma marca do seu passado, de um abuso das suas escolhas, ou ao revés das suas escolhas. Aí ela lava. E depois ela pega uma das partes mais íntimas de uma judia, o seu cabelo, e ela lava. Os pés que fazem das nuvens o seu estrado, sendo lavados pelas lágrimas de uma devassa. Esse é o Evangelho da Graça de Jesus. Mas em segundo lugar, repare comigo o versículo 45. Quem conhece o Evangelho da Graça não tem apenas visão, tem afeto. Olha o que Jesus diz: não me destes um ósculo. Ela, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Olha o que ele está dizendo. Fariseu, você fez a mesa posta, você fez a melhor comida, mas você não deu um beijo no meu rosto. Essa mulher, achando-se indigna de alcançar a minha face, está beijando os meus pés. Ela lavou os meus pés, ela desemporou os meus pés, agora ela está beijando os meus pés. Sabe por quê? Quem conhece o Evangelho da Graça tem um batismo de afeto, de alegria, de brilho nos olhos. Nós precisamos voltar a ser o povo que é conhecido só de olhar. Sabe, quando você vai no supermercado, está lá no caixa, e você olha para uma pessoa, seja a caixa que te atende, seja o cliente à frente da sua fila, e você percebe, tem algo diferente ali. Tem um sorriso diferente, tem um semblante diferente, tem um jeito de falar diferente. Ali está um discípulo de Jesus, porque ali foi batizado de afeto. Ali tem capacidade de amar, de sorrir, de ter brilho nos olhos. Nós passamos, pastora Fabíola, o Pentateuco inteiro, imaginando que Moisés, ao descer do monte do encontro, colocava um véu sobre a sua face para proteger os outros.
tamanho fulgor da glória que ele resplandecia nos seus olhos e na sua face, que se qualquer desavisado olhasse para ele fora de hora, ia cair morto. Nós passamos os 12 livros históricos pensando isso, os 5 poéticos também, os 17 proféticos, a mesma coisa. Aliás, na leitura das narrativas do Evangelho em Atos, a gente está imaginando isso de Moisés. Paulo denuncia Moisés. Segundo aos Coríntios 3,13, Paulo denuncia Moisés. Ele diz: não sejamos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que não notassem a glória do que se desvanecia. Traduzindo, chegou um dia que Moisés colocou um véu no seu rosto, não para proteger ninguém, mas para se proteger, porque o brilho da face dele estava sumindo, e ele não queria que as pessoas notassem que o brilho da face dele estava sumindo. Nós somos Moisés. A gente se converte àquele primeiro amor, a gente ouve a mensagem do Evangelho e aquele entusiasmo, o tempo vai passando, a gente vai se envolvendo com as coisas próprias da religião, o tempo vai passando, a gente vai se distanciando, chega um momento que o nosso olho não brilha mais pela mensagem que a gente carrega. A gente carrega a mensagem mais poderosa do mundo, nos habita o Espírito mais poderoso do mundo, e tem dia que o nosso olho não brilha. Ah, mas quem conhece o Evangelho da graça, recebe um brilho eterno sobre a sua face. É revestido de afeto, é revestido de piedade, é revestido de carinho, é revestido de mansidão, porque esse é um presente do Evangelho da graça. A gente passa a ser afetuoso, a gente abraça, a gente sorri. Terceiro lugar, repare comigo o verso 46, por favor. Quem recebe o Evangelho da graça, recebe unção. Olha o que Jesus diz no verso 46, não ungistes a minha cabeça, ela com bálsamo ungiu os meus pés. Primeiro Jesus fala da visão, depois Jesus fala do afeto, e agora Jesus fala da unção. O que é unção? Unção é revestimento de poder. Unção é revestimento de autoridade, do céu. A salvação é um ato, mas a santificação é um processo. No ato da salvação você recebe o Espírito, no processo da santificação você vai se enchendo do Espírito. Quem conhece o Evangelho da graça tem uma vida ungida, tem a unção do alto. O que é unção? Os meus 2 símbolos preferidos na Bíblia acerca do Espírito Santo, primeiro é o vento. Diz Jesus a Nicodemos que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É um vento. Ninguém pode enjaular o vento, ninguém pode domesticar o vento, ninguém pode colocar o vento dentro de uma caixa. O vento sopra onde quer. O vento sopra em locais que escandalizariam os nossos bons costumes. O vento pode soprar lá na boca de fumo, o vento sopra onde quer, e resgatar, e libertar. O vento pode soprar naquele quarto que o sujeito está lá viciado com bet, com jogatina, lá pactuando com as trevas, perdendo tudo que tem. Aí um dia o vento resolve soprar ali no quarto, o telefone cai, porque o vento soprou. O vento soprou no maior perseguidor da história da igreja e o transformou no maior missionário de todos os tempos. O vento soprou em Manassés, um feiticeiro que queimava seus filhos vivos. O vento sopra onde quer. Não importa onde seu filho esteja, não importa onde sua filha esteja. Todos nós pastores lutamos com o dilema dos pais cujos filhos estão afastados. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, que não importa onde o seu filho se encontre nessa noite, o vento é livre para soprar lá. O vento vai lá nesse show que está acontecendo hoje em Curitiba, porque ninguém domestica o vento. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum conjunto de dogmas tem controle sobre a direção do vento. O vento sopra onde quer. O vento liberta onde estiver. Não se escandaliza, o vento pode ir lá num prostíbulo e salvar outra dessa daqui. O vento sopra onde quer, meu irmão. Mas o segundo símbolo importante, na minha ótica sobre o Espírito que unge, é o fogo. O Espírito é como um fogo. A fala de Jesus, perto de João Batista, é interpretada de várias maneiras. Não há uma posição fechada dessa ou daquela vertente religiosa, mas o que eu acredito é que todas as vezes que essa igreja vai batizar pessoas,
nós tomamos dela a pública profissão de fé. A igreja só faz perguntas, a igreja não consegue discernir se a resposta é verdadeira. Você crê em Deus? A pessoa diz, creio. Você crê na Santíssima Trindade? Creio. Você crê na Escritura Sagrada? Creio. Se é verdade ou não, só Deus sabe. A igreja só faz perguntas. A igreja não sabe discernir a verdade. Segundo, suponhamos que a Assembleia da Igreja aprove, que nós consideremos verdadeiras todas as afirmações de fé. Nós marcamos o dia do batismo. Na minha região a gente batiza na praia. Minha cidade tem 52 praias. Aqui vocês podem ir para um batistério, podem colocar uma linda piscina ali naquela tenda, mas a igreja somente batizará com água. Só quem batiza com o fogo é o Espírito Santo de Deus. A igreja usa água. Tem quem use menos água, tem quem use mais água. Mas fogo é só o Espírito que imprime no espírito humano. O terceiro benefício, à luz desse texto, para quem proclama o Evangelho da Graça, é que a gente passe a ter a unção do Espírito Santo, o revestimento do poder do alto. A gente passa a estar na direção do vento e a gente passa a queimar pelo fogo. Tive uma oportunidade de pregar no interior do norte do Brasil. A igreja que me convidou, uma igreja linda, estruturada como essa, perguntou-me se poderia eu pregar em outra igreja cujo culto começava mais tarde. Eu disse, claro, vamos lá. Quando eu chego lá, é uma garagem lotada, pequena e lotada, uma garagem. Chão batido, não havia reboco na parede, um calor subsaariano. 2 microfones com fios, com as cápsulas enferrujadas, um playback num aparelho gigante, aquele aparelho grande de CD. Para quem é mais novo aqui, CD era um negócio redondo, com um buraco no meio, para armazenar arquivos, dados, inclusive música. Então não tinha banda, era um playback arranhado. E esses 2 microfones com fios, cujas cápsulas estavam enferrujadíssimas, estavam às mãos de 2 senhoras. Eu não entendo de música, mas eu tenho ouvido o suficiente para dizer que eram absolutamente desafinadas. Caótico, temerário, tenebroso. O dirigente que me convidou não dominava bem a língua portuguesa. Ele foi me apresentar e logo notei que ou se tratava de um analfabeto, ou um semi-analfabeto, ou no mínimo um analfabeto funcional. Sem acertar nenhuma das conjugações verbais, ele me apresentou. O púlpito está na minha frente, eu abro a Bíblia para ler o texto. Aquele lugar lotado, quente, insalubre, sem janela, parede sem reboco, chão batido. Pastor, pela primeira vez na vida eu não consegui ler o texto, eu só sabia chorar. Havia uma presença tão forte de Deus naquele lugar, que a única reação do meu espírito foi cair em lágrimas. Sou de uma tradição batista, presido uma convenção, mas a gente evita chorar em público, senão vão achar que a gente está em pecado. Mas naquele momento não importou protocolo, não importou inconsciente coletivo. Eu só sabia chorar. E eu senti uma presença como nunca outrora senti na vida. E eu queria começar a ler o texto. E quanto mais eu via aquele povo glorificando, mais eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu me arrepiava. Eu demorei uns 5 minutos para me recompor e começar o sermão. Aquele lugar não tinha parede, com reboco. Aquele lugar não tinha cimento no chão. Aquele lugar não tinha estrutura, aquele lugar não tinha salubridade, mas aquele lugar estava cheio da unção e o poder do Espírito Santo. Eu confesso a vocês, o melhor culto que eu já participei na minha vida. Eu nunca participei de um culto melhor na minha vida. Ali estava a unção poderosa de Deus, clara a presença manifesta do Senhor. E naquele dia Deus me deu uma grande lição. Eu não preciso dos castelos que vocês constroem, eu não preciso das estruturas que vocês fazem, eu preciso de um coração pegando fogo, eu preciso de gente ungida com o meu Espírito, e ali eu vou fazer uma grande obra.
Chego no domingo seguinte na minha igreja. O meu ministro, pastor, botou a orquestra lá. A orquestra pegava de ponta a ponta do altar. Nós tínhamos acabado de pagar a última parcela do sistema de som, que custou mais de 1 milhão. Até hoje eu não sei porque que eu fiz isso. Aquele templo, pele de vidro, ar-condicionado, um reclamando que está calor, outro reclamando que está frio. Aquele culto lindo, o trompete se destacava. E eu nada sentia. Parece que quando você tem uma experiência espiritual muito forte, você quer de novo. E eu nada sentia. E eu olhei para aquilo tudo, lembrei da parcela. Falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Eu fui lá para a área que oro, me ajoelhei e falei, eu não sou um profissional da fala. Eu não sou um reprodutor de palavras em sequência. Se eu não sentir a tua presença, eu não passo um palestrante. Mas eu não estou sentindo nada, Senhor. Só para quê? Olhei para o líder da adoração, falei, canta mais uma. Nada, canta mais outra. Agora vai, canta. Bota um corinho de fogo aí, um negócio mais. Me ajoelhei de novo e falei, Senhor, já entendi a lição. Não é sobre isso. É sobre isso aqui. Quem conhece o Evangelho da Graça tem a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo faz da sua casa um lugar melhor. Faz da sua igreja um lugar melhor, faz da repartição que a senhora trabalha um lugar melhor, faz da empresa do senhor um lugar melhor. Quem tem a unção do Espírito Santo, perfuma o ambiente. Quarto lugar, repare comigo o verso 47, por favor. Quem recebe o Evangelho da Graça, tem perdão. Olha o que diz Jesus. Por isso eu te digo que perdoados são os seus muitos pecados. Repare, Jesus não está passando pano na vida pregressa da mulher. Jesus não está aliviando. Jesus sabe dar nome aos pecados. Jesus não usa do discurso da graça como uma desculpa para pecar. Claro que não. Pelo contrário, a graça tem uma irmã gêmea chamada santidade. A graça anda de mão dada com a santidade. É porque eu fui salvo pela graça que eu faço questão de obedecer. A graça não é desculpa para pecar. Não é porque Ele pagou a minha dívida que eu vou viver de qualquer jeito. Jesus denuncia essa mulher. Perdoados são seus muitos pecados. É uma pecadaça. É muito pecadora. Pecadora. Muitos pecados. Mas sabe por que perdoados são seus muitos pecados? Diz Jesus, porque ela muito amou. Perdão. O que é o perdão? Primeiro, para quem escolheu o discipulado cristão, perdão não é uma opção, perdão é uma obrigação. Perdoar tornou-se obrigatório desde o dia que você recebeu Jesus. Segundo, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Você não sente perdoar, você decide perdoar. Aliás, o que divide os meninos dos homens e as meninas das mulheres é a capacidade de deixarem de se influenciar pelo que sentem e passarem a agir pelo que decidem. Meninos se movem pelo que sentem, homens se movem pelo que decidem. Meninas se movem pelo que sentem, mulheres se movem pelo que decidem. É porque parou de sentir que troca. Mas não é sobre parar de sentir e trocar, é sobre decidir continuar. Decisão. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão, você decide perdoar. Terceiro, não perdoar é tomar um veneno esperando que quem te feriu morra, quem está morrendo é você. Essa é a melhor definição que eu conheço para mágoa. Mágoa é um veneno que eu tomo, esperando que quem me feriu morra, sou eu que estou morrendo. Quarto, há uma proporcionalidade bíblica no perdão. De toda a estrutura da oração do Pai Nosso, só há uma parte que Jesus explica, nenhuma outra Ele explica. A parte que Ele diz, perdoai as nossas dívidas, assim como, tal qual, proporção, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus só explica essa parte, porque sabia que a gente não ia entender.
Em Mateus 6 ele diz: porque se perdoardes aos vossos irmãos as ofensas cometidas contra vós, o meu Pai que estais nos céus os perdoará. Mas se não perdoardes aos vossos irmãos as ofensas cometidas contra vós, o meu Pai que estais nos céus não vos perdoará. Quem quer o perdão do alto, precisa perdoar do lado. Quinto, perdão não é amnésia. De todas as características de Deus, eu só queria ter uma. Eu não queria ser onipotente, quanto mais poder, mais problema. Eu não queria ser onipresente, pelo contrário, tem horas que eu quero sumir. Eu não queria ser onisciente, pelo contrário, tem coisas que eu prefiro não saber. Ah, mas aquilo que Miqueias diz que Deus tem, de conseguir pegar memórias, pegar pecados, pegar ações e lançar nas profundezas do mar para não se lembrar mais, eu queria esse negócio. Eu tive uma infância bem traumática, sabe? Eu queria conseguir pincelar uns negocinhos aqui e jogar fora. Não consigo. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Ó. Perdão não é amnésia. Preste atenção nas minhas mãos. Perdão é como uma garotinha que tem uma queimadura nessa região da mão, um incêndio na sua casa, um terrível incêndio. Carne viva, quase perde a mão. Essa garotinha cresce, se torna uma mulher bem-sucedida, vai em todos os cirurgiões plásticos do mundo, ninguém consegue tirar aquela mancha, só se amputar. Ela olha, ela lembra do incêndio, só que ela cresceu. Agora ela toca e não dói mais. Perdão não é esquecer, perdão é lembrar sem dor. Sexto, o perdão foi o primeiro movimento da Santíssima Trindade. 1 Pedro diz que capítulo 1, que vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos, e manifesto nos últimos dias por amor de vós. O que Pedro está dizendo? Que o sangue de Jesus tem efeito antes do jardim do Éden. Antes de resolver te criar, sabendo quem você era, Ele já resolveu te perdoar. Antes de dizer haja luz, Ele disse haja cruz, haja perdão. Sétimo, não perdoar estaciona a sua vida. Estaciona a sua vida espiritual. Abre uma brecha do tamanho do mundo para o Satanás. Te paralisa emocionalmente, te paralisa espiritualmente, te paralisa fisicamente. Tem gente adoecida por falta de perdão. Não vim aqui contar um discurso para vocês. Eu venho de 4 gerações de alcoólatras. As 4 gerações que me ascendem tiveram o mesmo problema. Casamentos que não funcionaram, negócios que quebraram e problema com a ebriedade, alcoólatras. Eu cresci num lar completamente barulhento. Meu avô quebrou, a gente ficou sem dinheiro, a gente cresceu na pobreza. E agravante da pobreza, o meu pai era tetraplégico. Antes do meu avô falir, o meu pai tinha 5, 6 funcionários ao seu comando. Depois que meu avô faliu, o meu pai tinha um garoto de 8 anos. Para dar banho nele, para escovar os dentes dele, para limpar suas necessidades fisiológicas, para coçar o seu olho. Eu. E nessa realidade de falta de dinheiro, falta de saúde, tinha uma pessoa que chegava lá em casa para agredir a gente. Batia na minha avó, batia no meu pai. Você já imaginou alguém ter coragem de bater num tetraplégico? Isso é o apogeu da maldade. E eu me lembro que na cozinha da nossa casa tinha uma mesinha deste tamanho, de madeira amarela clarinha. Uma madeira amarela bem clara, desse tamanhozinho, que quando ele chegava, eu ia me esconder ali embaixo. E dali eu ficava ouvindo os gritos, os tabefes. Ninguém conhecia Jesus. Exatamente com 8 anos eu tomei uma decisão por Jesus e fui para a igreja sozinho. E quando Deus foi me chamando para uma obra ministerial, eu tinha 2 decisões a tomar. A primeira era ser um pastor medíocre. E ficar com essas amarras familiares dentro do meu peito. A segunda era perdoar.
Eu quero testemunhar para vocês aqui, que hoje, esse sujeito que um dia foi um agressor, hoje é um dos meus melhores amigos. A gente se fala todo dia. Tem mensagem dele ali no meu telefone para eu responder. Jesus transformou a vida dele. Jesus transformou a vida da minha família. Eu batizei meu pai antes dele falecer, eu batizei minha mãe, eu batizei minha avó, e esse ciclo de 4 gerações acabou em mim, meu filho está tranquilo. A força avassaladora do perdão. Eu lembro da mesinha amarela, eu lembro do sentimento de ter que me esconder debaixo dela, só que hoje eu consigo olhar nos olhos dessa pessoa, e não me causa dor alguma. Eu não vim esbravejar um discurso moralista para você, eu vim falar o que aconteceu comigo. Em quinto e último lugar, eu concluo dos versos de 48 a 50, quem recebe o Evangelho da Graça, quem proclama o Evangelho da Graça tem, versículo 44, visão, versículo 45, afeto, versículo 46, unção, versículo 47, perdão, versículos de 48 a 50, salvação. Jesus agora olha para a mulher e diz, perdoados são os seus pecados. O verso 49 diz que os que estavam ao redor da mesa disseram entre si, quem é este que até pecados perdoa? Verso 50, Jesus olha para a mulher e diz, vai-te em paz, a tua fé te salvou. O milagre dos milagres, a bênção das bênçãos, a salvação. Não há nada que Deus possa fazer por você ou por mim, não há nada que Deus possa fazer nos 45 anos dessa igreja e os tantos que virão até que Cristo volte, que seja maior do que a salvação. Se Ele fez o mais difícil, nos resgatar da escravidão do pecado, nos tirar do lago de fogo, rasgar o escrito de dívida que havia contra nós, consumar a obra redentora em favor da minha vida e da sua, o que mais Ele não o fará? Ele fez o mais difícil. A salvação é a bênção das bênçãos. Agora, eu preciso que você se atente a uma coisa aqui. Lucas capítulo 7 está rigorosamente distribuído em ordem de dificuldade. 3 milagres estão registrados em Lucas 7, em ordem crescente de dificuldade. O primeiro milagre registrado em Lucas 7 é a cura do servo do centurião. Aproximando-se Jesus de Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, sofrendo terrivelmente. E disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas basta uma só palavra e o meu rapaz será curado, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, digo, esse meu soldado vai, ele vai, aquele outro vem, ele vem, aquele faz isso e ele o faz. Tendo ouvido isso, admirou-se Jesus dele e disse aos que o seguiam, nem em Israel encontrei uma fé como essa, está curado o homem. Então o primeiro milagre de Lucas 7 é a cura de um doente. Aí Jesus sai de Cafarnaum e caminha 50 quilômetros até Naim. Naim é uma cidade pequena, 10 quilômetros sudoeste de Nazaré e 50 quilômetros de Cafarnaum. Jesus chega em Naim e tem um outro problema, só que não é mais um doente, é um morto. Vendo-a, o Senhor disse, não chores. E tocando o esquife, parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu sua mãe, porque se o primeiro milagre foi curar um doente, o segundo foi ressuscitar um morto. Está vendo que está crescendo? Aí Jesus sai de Cafarnaum, recebe os emissários de João Batista, e daí a pouco chega um convite na porta dele. Que convite é esse? Para jantar com um fariseu, de nome Simão. Ele vai, o resto da história você já conhece. E aqui acontece o terceiro maior milagre do texto. Em ordem de dificuldade, porque se Jesus cura um doente, depois ele faz algo maior, ele ressuscita um morto, depois ele faz algo maior, ele salva uma pecadora. Esse é o milagre dos milagres, é a salvação. Ah, como seria maravilhoso se numa noite como essa Jesus levantasse um paralítico, todos glorificaríamos. Eu também sou filho de um paralítico.
Como seria maravilhoso se numa noite como essa, Jesus liberasse uma palavra de provisão e aparecesse um dinheiro grande na sua conta, aleluia. Seria maravilhoso. Ah, como seria maravilhoso se a sua enxaqueca fosse curada, se o caroço sumisse. Mas não existe milagre mais maravilhoso do que um pecador sendo salvo, tendo o seu nome escrito no livro da vida, sendo apagado o seu passado. A igreja é uma porta aberta de salvação para todos os povos. A mensagem do Evangelho precisa ser proclamada a todas as nações. Jesus veio salvar o pecador. É tão elementar, meus irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma igreja que anuncia o Evangelho da graça tem visão, tem afeto, tem unção, tem perdão, mas é uma agência de salvação para o perdido. Concluo. A porta da casa continua aberta, lembra? E aquela mesma mulher sai pela mesma porta que entrou. Mas ela não sai prostituta mais. Ela não sai atormentada pelo seu passado mais. Ela sai em paz, o que é maravilhoso. Mas ela sai salva. Nós temos aquela porta ali. Daqui uns dias nós vamos expandir esse lindo templo, vai ter outra porta por aqui. E a minha oração é que a porta que vai vir aqui, que a porta que está ali, seja essa porta. Onde as pessoas cheguem com seus traumas, com as suas mazelas, e saiam salvas e em paz. Que Deus abençoe vocês. Que os 45 anos se multipliquem pregando essa mesma mensagem. A mensagem da salvação. Você pode fechar os seus olhos comigo por um minuto? Eu sei que geralmente, culto de semana, vem os crentes. Ah, mas se tiver uma pessoa que nessa noite queira resolver o seu destino eterno, uma só, está ótimo. Feche os seus olhos. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer receber o perdão de Deus e entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Será que na multidão de tantos crentes, Deus separou uma vida para dizer assim: rasga o meu passado hoje, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida? Eu não quero constranger você. Da minha parte eu queria só um sinal, que você levantasse a sua mão onde você estiver, dizendo: eu quero Jesus hoje. Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. O senhor também, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. O senhor ali atrás, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. A senhora também, querida, Deus te abençoe. Você é um pequeno ali atrás, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Há mais alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Deus te abençoe, meu irmão, Deus seja louvado. Deus abençoe a senhora também aqui perto de mim. Deus abençoe você, querida. O Senhor Jesus te recebe, louvado seja Deus. Há mais uma pessoa nessa noite que queira viver o milagre dos milagres. Eu não tenho nada de melhor para te oferecer. Há mais uma pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus. Estenda ante suas mãos bem alto. Deus te abençoe, pequeno, louvado seja Deus. Eu tinha 8 anos quando tomei minha decisão. Deus abençoe a senhora também, pode abaixar a sua mão. Pai querido, o Senhor viu cada mão levantada aqui. E com essa confissão pública, eu rogo em nome de Jesus que o Senhor escreva esses nomes no livro da vida. Que saiam por aquela porta pacificados no seu coração, nas suas emoções, no seu corpo, mas sobretudo no seu espírito. E que essa igreja continue a anunciar essa santa palavra. Obrigado pelo crescimento maravilhoso que o Senhor tem dado, pelo casal pastoral que tão dignamente conduz esse rebanho. E te louvamos por essas vidas, em nome de Jesus.